vamos lá. Voltando. A resolução das incompletas. Segundo caso, ax2 mais c igual a zero. Quem é que não aparece agora na equação? O b. As raízes serão opostas ou simétricas. Tomé, eu não lembro o que são números opostos ou simétricos. São aqueles números que, quando adicionados, o resultado vai ser igual a zero. Em relação ao zero na reta numérica, eles são opostos, eles possuem a mesma distância. Do 0 até o 5 e do 0 até o menos 5. Eu possuo a mesma distância. E os menos 5 e os 5, quando somados, vão me dar o resultado zero. Então, as raízes serão opostas ou simétricas. Vamos ver como é que fica isso. 2x2 menos 72 igual a zero. Pode ver que eu não tenho mais a variável x aqui. O x elevado a 1 desapareceu. Se desapareceu, quem falta é o b. Então eu já tenho lá na minha cabeça que as raízes serão o quê? Opostas ou simétricas. O que quer dizer opostas ou simétricas? Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Mas são números que, quando somados, vão dar resultado zero. Então eu tenho x é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu vou ter uma resposta positiva e uma resposta negativa do mesmo número. Mas quem é esse número? É a raiz quadrada de menos c sobre a. Pô, Tomé, isso é confuso. Eu acho que no início vai ficar um pouco confuso, sim. Mas depois a gente vai ver uma maneira mais rápida, mais suave de passar por essa parte da boa temática. Então vamos lá. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. O oposto do c, o oposto de menos 72 é quem? 72. 72 dividido por 2 vai dar 36. Então a resposta seria mais ou menos a raiz de quem? De 36. Mais ou menos a raiz de 36, mais ou menos 6. Olha lá, eu possuo números que são o quê? Opostos ou simétricos. São números que, quando vão ser adicionados, vão me dar o resultado o quê? Zero. A gente continua com os outros exemplos. Vamos lá, gente. Uma maneira mais suave de resolver esse segundo caso. Toda vez que você identificar o segundo caso, vai ser mais fácil você pensar na resolução como se fosse uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Variável para um lado e os termos que não possuem variável para o outro. Se eu aplicar esse mecanismo, eu consigo resolver? Sim, você vai conseguir resolver esse segundo caso. Aí eu não vou precisar ficar lembrando daquela fórmula que muitos vão achar muito chata. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Mas também, como é que fica isso? Vamos lá, exemplo B. 5x2 menos 15 igual a zero. 5x2 é igual a 15. Lembrando que você identificou que quem falta aqui é o B. 5x2 menos 15 igual a zero. 5x2 igual a 15. Ou seja, quem tem variável de um lado, quem não tem variável do outro. Eu estou separando membro a membro. Como é que vai ficar isso? x2 é igual a 15 dividido por 5. Os 5 estava multiplicando x2, mudou de lado, operação inversa. x2 é igual a quem? A 3. Então, como é que fica a minha resposta agora? A pergunta é, quem é que elevado ao quadrado vai dar 3? Opa, eu não consigo lembrar. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu tenho que x pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. Mas também eu não sei a raiz quadrada de 3. Ué, solução mais ou menos a raiz quadrada de 3. Vamos lá para a gente aplicar mais alguns. Vamos lá, vamos brincar mais um pouco. Misturando os casos. Está lá o seu primeiro exercício, você olhou e equação do segundo grau. A variável está em grau 2. Então eu vou tentar agora identificar se ela é completa ou incompleta. Eu tenho a variável x2, não tenho a variável x. Se eu não tenho a variável x,
Isso aqui já é uma equação do segundo grau incompleta. Quem é que está faltando? O B. Quem acompanha o x2 é o A. Quem está independente, não depende de variável, é o C. Então, isso é uma equação do segundo grau com B igual a zero. Quando B é igual a zero, a gente não precisa usar aquele raciocínio chato, aquele método ruim, aquela fórmula que todo mundo vai questionar, que é x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Tomé, você falou que eu posso pegar essa incompleta sempre que o b for igual a zero e resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Isso é por aí. Então você vai resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Como é que você vai fazer isso? O que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, resolução normal. 5x2 é igual a 125. x2 é igual a 125 dividido por 5. x2 é igual a 125 dividido por 5, 25. Agora é a hora que você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por quê? Eu estou perguntando, quem é que elevado ao quadrado vai dar 25? A primeira coisa que vem na cabeça é 5. Mas aqui eu posso ter x é igual a 5 ou menos 5. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Logo, x é igual a mais ou menos 5. Vou dar minha solução. Solução, mais ou menos 5. Gente, não pode esquecer, quando b é igual a zero, as raízes são opostas ou simétricas. Opostas ou simétricas, o que quer dizer? Uma vai ser positiva, a outra vai ter que ser negativa. Então, não posso esquecer disso na solução. Aí vou para o segundo exemplo. Segundo exemplo, 6x2 menos 36x. Opa, a equação completa ela tem que ter o A, o B e o C. Aqui eu tenho o A, que está acompanhando o x2, eu tenho o B, que está acompanhando o x, mas eu não tenho o C. Então, aí o C vale quanto? O C vale 0. Se o C vale 0, uma das raízes sempre vai ser 0. Então, já vou, 50% da questão eu já ganhei. Então, eu tenho aí x igual a 0. X igual a 0 ou x é igual. É a fórmula agora. A fórmula é menos b sobre a. Então, 50% da questão eu já levei aqui. Eu posso ir lá no meu conjunto de solução, ó, 0. Que é o outro? X é igual menos o b. Menos o b quer dizer o oposto do b. Então, vamos lembrar. Quem acompanha o x2 é o A. Quem acompanha o x é o B. O oposto de menos 36. O oposto de menos 36 é o 36. Dividido pelo A. Quem é o A? 6. Então, quem é a minha solução? 0 ou 6. Está aí a minha solução. Achei as duas raízes da equação do segundo grau. Um grande abraço e a gente se encontra depois com as resoluções dos exercícios de casa.